Olá pessoal, eu sou a professora Jane Mendes Ferreira e vou falar hoje com vocês um pouquinho sobre contra-argumentação. Nós já vimos num vídeo anterior o que é um argumento, né? Que é uma das funções da linguagem e que tem como função persuadir ou convencer alguém de algo. Existem diversas classificações de argumento. Por exemplo, na área do direito, eles costumam ser classificados em argumentos de autoridade, argumentos formais e argumentos quase formais. E se eu fosse classificar o que eu estou falando aqui para vocês, então eu estaria falando sempre de argumentos quase formais, que são aqueles que não são baseados estritamente na lógica formal, ou na matemática ou na estatística, mas são argumentos que também pressupõem interpretação do interlocutor e de quem está argumentando. Nós já vimos que tanto no ambiente acadêmico como no ambiente profissional, por exemplo, na escrita de um artigo científico ou na escrita de um relatório ou ao participar de uma reunião, o profissional deveria, em tese, estar sempre utilizando argumentos sólidos, né? Esse tipo de argumento é aquele que possui duas condições, os argumentos sólidos. Existe um efetivo relacionamento entre as premissas, evidências ou informações com a ideia principal, com a conclusão, e essas premissas e informações, esses dados, eles são verificáveis, então eu posso ir atrás, eu posso confirmar esse dado, existe uma fonte que eu possa consultar, e eles são efetivamente relevantes para aquele argumento. Então, por exemplo, minha tia tomou chá de hibisco e emagreceu 10 quilos. O chá de hibisco emagrece. Sim, eu posso até ir buscar uma relação entre chá de hibisco e emagrecimento, mas ele sempre está acompanhado de outras questões, né? Não é só o chá de hibisco, não é um milagre. Então a gente deve argumentar, né? Não é só porque a minha tia emagreceu que eu vou provar então que o chá de hibisco emagrece, não há nada a se dizer contra isso. Não. O argumentador sólido, o profissional, o bom profissional, ele vai buscar evidências e informações relevantes para o argumento. Então, quando eu desejo rebater ou discordar de um argumento, ou seja, quando eu quero contra-argumentar, eu devo me concentrar nas premissas, nas evidências, nas informações apresentadas e não na ideia principal. Ao descaracterizar as premissas, as informações apresentadas, em tese, a ideia principal já rui, ela já cai, né? Já é derrubada. Eu posso apresentar outras ideias, melhores do que aquelas que foram apresentadas, ou mesmo, né, destruir aquelas, questionar sobre a fonte, dizer que a fonte não é confiável, mas mostrar por que ela não é confiável, e daí eu já começo então a fazer com quem está discutindo comigo, debatendo comigo, comece a refletir sobre os próprios argumentos. Então, se alguém diz, por exemplo, o salário fixo não é um fator motivador, porque na percepção do trabalhador, o salário fixo é uma obrigação da empresa. Esse é um argumento. Tem uma ideia principal, que é o salário fixo não motiva, e tem a razão, a percepção do trabalhador. Então, se eu quero discordar disso, eu não posso simplesmente dizer: ah, eu não acho que é isso, eu não concordo. O salário fixo motiva sim, porque eu estaria batendo na ideia principal. O que eu tenho que fazer é apresentar outras teorias, apresentar dados ou evidências que levem a um tipo de conclusão diferente, a uma ideia principal diferente. Também não posso apresentar nesse processo de contra-argumentação um argumento fraco, né? Então, ele não basta simplesmente que você rebata, mas tem que
rebater de uma forma sólida também, apresentando evidências melhores, apresentando uma teoria melhor. Você não pode dizer, eu me motivo, então, por isso o salário fixo é motivador. Você não pode tomar, eu não poderia pensar assim, eu como representante de todos os trabalhadores do mundo, seria fácil de contra-argumentar nesse sentido. Então, os debates, né, as discussões, quando você está apresentando uma ideia, procure sempre fontes confiáveis, procure refletir. Por favor, né, não vá para uma reunião despreparado, veja o que está acontecendo, quais são as discussões que vão ser feitas nessa reunião, o que vai ser discutido. Já vá preparado, leve seus dados na escrita acadêmica. Não trabalhe com o senso comum, trabalhe com fontes e evidências confiáveis. Você que está assistindo este vídeo provavelmente foi indicado por mim, especialmente quando a gente fala de escrita científica, né? E existe um problema muito grande na escrita científica hoje. Eu sou avaliadora de vários periódicos científicos. É que as pessoas tentam se esconder atrás do argumento do outro. Então, sempre fica falando o que o outro disse, mas aí não chega a um processo completo de argumentação. Então, o processo de passar das premissas à conclusão é chamado de inferência. Então, quando alguém está argumentando na vida acadêmica ou profissional, é sempre recomendado que faça efetivamente o processo de inferência, ou seja, se vai apresentando os dados, vai apresentando a teoria, vai apresentando as evidências, mas e daí? O que isso quer dizer para a gente? Que conclusão você pode chegar depois de ter lido essa quantidade de trabalhos que você leu sobre um determinado tema? Então, não deixe para o leitor fazer o processo de inferência. Você, como um profissional da administração, como um acadêmico, como um autor, né, independente, autônomo, deve fazer o seu processo de inferência. Se tiver algum problema nesse processo, você não passou adequadamente das premissas à conclusão, é papel do seu interlocutor, se você estiver falando com alguém, discutindo com alguém, ou do seu avaliador, se você estiver escrevendo alguma coisa, apontar este erro, mas o seu papel, né, é chegar a uma conclusão a partir daqueles dados, daquelas evidências, das teorias que você leu. E uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês, que eu acho que é muito importante, sempre que eu falo isso, as pessoas às vezes ficam um pouco chocadas. Eu vou dizer para vocês com toda certeza, é que o óbvio não existe. Então, você tem que fazer o processo de inferência, você tem que chegar à conclusão, você tem que dizer isso. Por que eu digo que o óbvio não existe? Várias vezes, na minha experiência e também nas minhas leituras, né, eu já me deparei com pessoas que dizem assim para mim, por exemplo, o empresário, né, os meus vendedores não estão vendendo, não estão atendendo o cliente da maneira correta. Daí eu sempre pergunto, você disse a ele ou disse a ela qual é essa maneira correta? Você disse várias vezes? Você tem reforçado isso no seu próprio comportamento? Daí às vezes as pessoas me dizem, o vendedor é óbvio que ele sabe que tem que vender. E eu falo, não, pode ter outras coisas que essa pessoa está pensando, né, que não necessariamente vender. Ela pode imaginar, por exemplo, que ela alcançou uma meta que ela colocou para ela, já que você não colocou nenhuma, por exemplo. Ela pode alcançar na cabeça dela a meta e pensar, agora eu não vou, né, ter esse dispêndio de energia a mais, porque eu já atingi a meta que eu queria. Então, eu acho que atender um cliente bem é fazer isso daqui, já que ninguém está dizendo. Então, a gente que trabalha em equipe, né, a gente tem que ter muito isso em mente. O óbvio deve ser dito e deve ser repetido, ele deve ser dito claramente,
porque o óbvio só existe para você mesmo, para mais ninguém. O que é óbvio para você pode não ser para o outro. Então, sempre estruture muito bem o seu argumento e comunique-o claramente. Fique atento para os nossos próximos vídeos sobre o tema argumentação. Até logo, pessoal!